Estamos de volta com o nosso podcast da Osana. É uma vergonha, só no episódio 6 nós temos uma mulher aqui conosco. Né? É um absurdo isso. Mas nós nos redimimos. O próximo, se ficar na direção, também vai ser uma mulher, a gente começa a equilibrar as coisas. Então, Irmãos, nós estamos de volta com o nosso podcast da Osana, como eu disse, e nós queremos desde agora lembrar você que nós queremos muito que mais pessoas alcancem o nosso podcast. Então, divulgue, compartilhe, dê o likezinho ali, o joinha, encaminhe para as pessoas, peço para que as pessoas se inscrevam no nosso canal do YouTube, no canal do Instagram da Web Osana, para que a partir disso nós possamos alcançar mais pessoas. Para que mais pessoas não venham aqui ver esse ou aquele, não, para que venham se alimentar das coisas de Deus. E nós temos hoje aqui conosco a Helena, que é uma alegria muito grande. Todo mundo que já está acompanhando, sempre me vê com um papel e uma caneta aqui com o material, mas hoje eu não tenho material para preparar, porque a Helena vai trazer para nós um material muito rico. Então nós vamos desfrutar disso. Helena, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria poder estar aqui, poder falar do reino de Deus, porque é o que encanta o meu coração, e muito obrigado mesmo pelo convite. Imagina, nós ficamos muito felizes com o teu aceite desse convite. Helena, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algo que quando nós combinamos de fazer, nós falávamos antes aqui, eu nem sabia, mas o ano de 2023 foi um ano especial para ti, por um motivo muito especial, que tu pode partilhar conosco. Sim, foi um ano muito especial porque uma das coisas que eu gosto muito é de me aprofundar na fé católica, e eu sempre vejo na vida dos santos algo que toca no nosso coração. Então, o ano de 2023 foi uma direção de Deus, do começo ao fim, de ler sobre vida de santos. Ver o que eles nos ensinam, porque toda vez que a gente olha para a vida, para a santidade de alguém de carne e osso como a gente, mas que colocou toda a vida em Deus, não tem como a gente não aprender, não se encantar e procurar colocar em prática. Nos anima, né? Anima muito na fé, na caminhada, de ver que eles, embora com fraquezas também, mas procuraram tudo colocar a serviço de Deus. Então, porque quando a gente olha para a santidade de Deus, quando a gente olha para aquilo que Deus é capaz de fazer, nós nos sentimos meio limitados. Agora, quando a gente vê pessoas, quando falou de carne e osso, pessoas que às vezes cometeram pecados, não dá para equilibrar, mas talvez pecados até maiores do que os nossos, né? E que chegam num nível de santidade tão grande, né? Isso aí é muito bom, né? Sim. E assim, a gente já te conhece há bastante tempo, mas quantos anos que tu tem esse desejo assim pelas coisas de Deus? Desde quando, assim? Tem um marco? Porque tem pessoas que já desenvolvem com a vida, mas tem pessoas que têm um momento marcante, né? Sim. O meu momento marcante, eu posso dizer, no tempo que eu estava muito ligada à renovação carismática, que é até hoje, para mim, meu jeito de me expressar, meu jeito de viver é conforme a renovação. Então, a renovação despertou em mim um desejo maior por conhecer a igreja, por viver os sacramentos, por amar os santos, por colocar mais ainda a presença de Maria na minha vida. Então, eu posso dizer que o marco começou ali. Tudo isso começou ali, assim? Nossa, faz tempo. Isso já faz mais de 25 anos, quando eu comecei no grupo de oração, e ali foi acontecendo a formação, a pregação, e ali foi o meu momento com começar mais a amar a igreja, a Santa Igreja, foi ali. O Papa Francisco, quando começou com os trabalhos do Caris, desse regimento onde direciona que a espiritualidade carismática é uma corrente de graça que vai além de estruturas pastorais, estruturas de movimento, e eu acredito que isso hoje condiz muito com aquilo que tu e que muitos de nós vivemos, né? Que é ser carismático, né? Isso aí independe. Sim. Né? É uma identidade, Isso. É algo que entra no coração, entra na vida e não sai. Podemos mudar vamos supor, de pastoral, de jeito de trabalhar, de jeito de ser igreja, continuamos sendo igreja, mas aquela identidade, aquele jeito
vai permanecer. A grande graça da renovação carismática, ao meu ver, assim, foi esse expandir, né? Sim. Ela fez com que cada pedacinho da igreja tenha um cheiro, vamos dizer assim, né? Um cheiro carismático, uma posição, uma demonstração carismática. Esses dias a gente estava passando num encontro de uma outra pastoral, né? Do movimento de irmãos, e eu passei na frente e tinha músicas da renovação, um momento de oração da renovação, mas não dá pela posse, né? Sim. Mas sim pela espiritualidade, que eu acredito que é o maior presente, né? O Dom Adair dizia um tempo atrás que ele sabia que a renovação carismática iria diminuir como estrutura, mas que é porque ela iria ter uma imagem menor, mas que iria se expandir para toda a igreja. Né? Sim. É natural. É um jeito de ser igreja que a gente tem. E que me leva, embora hoje eu não esteja participando ativamente dos grupos de oração, mas no meu ministério, no ministério a que eu pertenço, do Ministério da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Comunhão, como ministro, continua esse jeito de orar, esse jeito de me relacionar com Deus. Hoje também a gente formou esse ano, também por inspiração de Deus, um grupo de mulheres, filhas de Maria, que quinzenalmente nos encontramos para aprofundar a doutrina. E as meninas, que eu digo as meninas, elas, na grande maioria, vêm também de berço, por assim dizer, da renovação carismática. E como é que funciona esse grupo? Assim? A cada 15 dias nós nos encontramos na casa de uma das filhas de Maria e estamos estudando os dogmas da igreja. E nos comprometemos a rezar pelas outras, aquilo que a gente aprende na renovação também, né? De ser um suporte na vida do outro. Já são 3 encontros, começamos há pouco, mas a gente vê um florescer de graça entre nós, porque é uma partilha não só do conhecimento, de crescer em sabedoria, mas de ajudar o outro. Sim. Então é muito bom. Muito que cria a comunidade da fé. Né? Exatamente. Que cria como São João Paulo II falava, a civilização do amor. Né? Civilização do amor. Falando em São João Paulo II, quando a gente combinou de ter esse assunto, foi um dos primeiros que tu falou, assim, né? São João Paulo Pela experiência, pelo carinho, o que ele tem de diferente, assim, para ti, que tu possa partilhar para nós. Para mim, assim. São João Paulo II, eu olho para ele, até mesmo falando em renovação carismática, numa das biografias dele, vai dizer que ele ficava na frente do Santíssimo com 2 terços. E ele ficava orando em línguas ali, orando, e segurando 2 terços. Quer dizer, olha a profundidade de um homem que foi até o fim, foi se esvaindo na força física, mas foi aumentando na força espiritual, e aquele amor pela igreja, o amor por Maria, eu tenho certeza que é isso que sustentou ele até o fim. Até o fim. Até mesmo depois eu vou comentar um assunto dele, relacionado a um dos santos que eu li no ano passado, que vai falar a grandeza desse homem que quis em todos os momentos que a igreja crescesse e ele diminuísse, né? Afinal, se eu não estou enganada, foi o 3º Papa em tempo de... Em tempo foi o 3º Papa. Foi 3º, né? Em tempo, quer dizer, ele deu toda a vida... Ele foi 27 anos, 27 né? Foi de anos. 78 até 2005, imagina. Sabe que ela falou que foi até o fim, mas não foi, né? Que agora a beatificação dele, nossa... Sim, não, ele mais ainda, né? Mais a morte fez ele florescer ainda mais, né? A morte, exatamente. Não ficou na morte. E ele é impressionante, porque até mesmo foi o Santo Padre Pio que profetizou que ele seria Papa. Né? Foi. Teve uma vez, até entrando no assunto, né, que ele pediu ao Santo Padre Pio que rezasse por uma paroquiana dele. Na época ele já era bispo, que rezasse por uma paroquiana dele que estava com câncer, pediu a Padre Pio, né? E o Padre Pio rezou, e essa irmã, essa paroquiana, ela recuperou a saúde. Então, ele já tinha muita ligação com o Padre Pio. Curioso, né? Porque ele era arcebispo da Cracóvia, né? Estava na Polônia. Exato. E já tinha essa Mas ligação, já tinha essa ligação com o Padre Pio, tanto que o Padre Pio que profetizou que ele seria Papa. Né? Então, olha o que são os santos já em vida, né? A eleição dele foi bem curiosa, né? Ninguém imaginava que fosse vir um Papa da Cracóvia. Depois de tantos italianos, entrou um polonês. Então, assim, já vê essa ligação em vida, que a gente olha muito para os santos, olhando para eles depois que eles faleceram, assim, o que é dito deles. Mas o que é dito deles em vida? Sim. Quanto testemunho em vida, né? E a gente às vezes vê os santos que viveram, né? Que tem pessoas, né? A gente tem que trazer essa imagem como um todo, assim.
Tem pessoas que falam, mas o santo lá também, ele viveu num tempo que... Não, não é mais assim. Agora a gente tem, né, Beato Carlo Acutis, tão recente, imagina, Beato Carlo Acutis nasceu em 91, ele, se estivesse vivo, seria 3 anos mais novo do que eu. Contemporâneo. Então, é muito, tanto que ele ficou famoso na internet, então, né, o Marcelo Câmara agora em Florianópolis, Padre Léo, todos que estão em caminho, mas a gente vê assim, a santidade é perto, né? Ela é próxima de nós. Quando tu citou o Carlo Acutis, eu lembro de um livro que eu li, Santos de Calças Jeans, que são também esses, né? São esses atuais, né? Que ensinam uma geração. Então, assim, a santidade da igreja, ela encanta muito, né? Ela encanta muito, né? Porque vem das coisas mais simples, né? Nessa semana passada, o Eugênio Jorge estava no Sorrindo para a Vida, na Canção Nova, e mandaram uma foto em que ele estava com o Monsenhor Jonas e com a irmã Dulce ainda, né? Que nem era santa. Isso, a foto foi em 87, então imagina, né? 37 anos atrás. E ele disse, é isso, é essa proximidade. Como é que eu não vou ter uma experiência se eu estava do lado de uma santa, já santa, e de um homem que exalou santidade, que de repente, né, vai se tornar isso. Então a gente tem... Pode ser nossos vizinhos, né? Pode. Então, com certeza. Só testemunho de vida do Dona Onélia, por exemplo. Dona Onélia também. Tantos outros, né? Tantos outros. Santos no meio de nós. Exato. Na igreja, a gente, né, nós, graças a Deus, participamos da igreja. A igreja ela é muito ativa aqui na nossa região, nossa paróquia. Eu fico imaginando quantos ali no meio de nós. Que tem aquela senhorinha lá que tem 100 anos, que está sempre na missa. Né? Quando a gente vai na capela, né, Helena? E ela vem, assim, né? Lembrando agora da Semana Santa, ela vem com a filha. E numa das situações ali na igreja, eu lembro que a filha disse assim, mãe, fica sentada. Ela disse, não. Ela ajoelhada, rezando, 100 anos. Olha que coisa linda, incrível, né? Incrível. E pessoas que trabalham na paróquia há tanto tempo, né, nas igrejas. A gente fala muito de São Cristóvão porque é a nossa realidade, né? Mas nós temos pessoas, da Dona Noêmia, a Dona América, que estão na igreja há 60 anos, 70 anos ou mais. O quanto que elas passam, assim, daquela fidelidade a Deus, né? E elas vão ensinando gerações, né? Sim. Os filhos, os netos, os paroquianos, a gente vê aquele amor, aquele carinho, né? São os santos no meio de nós, né? Sem certeza, né? Mas os dos altares tiveram alguns que tu trouxe para nós partilharmos. Então, hoje vai ser meio pautado para que a gente possa discutir sobre eles um pouco, né? Bom. Uma de todas as biografias que eu li no ano passado, a que mais me chamou a atenção foi Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Sim. Por que me chama a atenção? A intimidade dela com o Senhor. Tanto que tem uma passagem no livro que eu li sobre ela, em que Jesus dá o coração dele para ela. E ele diz o seguinte, até eu trouxe marcado aqui para não esquecer, Sim. Ele diz assim para ela, num outro dia eu levei o teu coração, hoje eu entrego-te o meu. E a partir de então, tu deveres rezar assim, eu vos ofereço o vosso coração. Então, ela rezava assim, eu vos ofereço o vosso coração. Já estava com ela. E por que me impactou tanto? Porque um pouquinho depois vai dizer o seguinte, que quando ela morreu, eles viram uma cicatriz no peito dela. E ela nunca tinha feito nenhuma cirurgia. E a cicatriz era bem onde estava o coração. E a intimidade dela era tamanha com o Senhor, que até tem umas situações divertidas na vida dela. Que ela está em casa, a mãe dela relutou muito para que ela fosse seguir a vida religiosa. Mas ela, sim, ela insistiu no sentido assim que era um chamado irresistível do Senhor. E tem uma cena que ela está em casa e a irmã dela está cozinhando. E, de repente, do nada, assim, ela se ergue, assim, e a irmã dela continua cozinhando, e ela entra em êxtase e levita. E a irmã dela continuou cozinhando, foi levar a comida da cozinha para a sala, e quando voltou ela tinha caído. Ela tinha voltado do êxtase e tinha caído em cima do fogão. Ah, meu Deus. Mas não se queimou, claro. Mas que era tão natural que a irmã dela nem deu bola. Né? Saiu, foi fazer o que tinha que fazer e a Catarina caiu ali, né? É porque daí se torna a experiência de santidade, né? De ver mesmo assim... que eu vou dar os exemplos, assim, às vezes eu não vou lembrar. Tinha um santo que dizia, como é que vocês não veem os anjos? Padre Pio, né? Padre Pio. Tá, mas por que vocês não veem os anjos? Era tão familiar para ele, natural, era né? tão familiar, tão comum, né? Tá, mas
por que vocês estão achando estranho? Se vocês não veem também? Então, Exato. É como outra, assim, pulando um pouquinho de... Porque cada santo, a sua mística, o seu jeito, né? Isso, a característica. Um santo que me impacta muito é São João Maria Vianney, o Cura d'Ars, né? Padroeiro dos sacerdotes, né? Eu tenho um livro dele que eu já li 3 vezes. Agora, inclusive, eu emprestei para um sacerdote ler. Muito, muito bom, em que o inimigo vai dizer assim para ele: se tivesse mais 3 aqui na Terra como tu, meu ministério estava acabado. Olha só. Isso não é um elogio? Não, e é curioso porque São Cura d'Ars era, até com respeito da forma, mas ele era burro. Sim. Ele tinha um intelecto baixíssimo. E quase não ordena padre, né? Exato. Porque não passava nas provas, né? Exatamente. Não é isso? Mas quanto tempo ele ficava no confessionário, não é? E agora tu pensa, o inimigo chega a dizer: olha, se tivesse mais 3 como tu, meu ministério estava acabado. É forte demais, É não é? forte. Olha a santidade desse homem, né? Olha a santidade, como o Padre Pio também, né? Que ficava no confessionário quanto tempo, né? Que tinha esse dom, né? As consagrações extensas. Exatamente, né? Então a gente olha e vê assim, ó, o que eles têm em comum? Um amor profundo à Eucaristia, né? Um profundo amor à Eucaristia, um profundo amor a Maria Santíssima, né? Então isso tudo assim comove o nosso coração de ver, puxa vida, até que ponto eu amo tanto a Eucaristia? Até que ponto eu tenho esse amor por Maria? Eu tenho uma experiência com Nossa Senhora, porque a minha família, graças a Deus, de raiz muito católica, né? Sacerdote católico, 2 religiosas. E eu tive uma experiência com Nossa Senhora quando eu tinha 2 anos. Nós estávamos viajando no interior do Rio Grande do Sul e, do nada, a estrada acabou. Então, o meu tio, esse que é sacerdote, estava dirigindo e não tinha placa, não tinha nada. De repente, o carro ficou parado, como se fosse um abismo com as 2 rodas assim, e lá embaixo uns 30 metros. Meu Deus. E eu lembro disso. Eu tinha uns 2 anos. Ficou aquele silêncio. E agora? Quem se mexe? O que faz? O meu tio dirigindo, minha mãe estava junto. Não lembro mais quem é que estava. E eu estava junto, do nada, claro, né? A gente sabe que a graça de Deus. Eu comecei a rezar Ave Maria. Todo mundo acompanhou, né? Rezamos a Ave Maria. Quando terminamos de rezar a Ave Maria, nós saímos do carro e o peso estava para baixo, né? Até mesmo porque ele teve que frear de repente. Claro. Nós saímos do carro em silêncio e constatamos essa graça, né? Então, assim, essa experiência me levou, assim, depois, quando eu comecei a entender mais as coisas de Deus, a consagrar a nossa casa a Jesus e a Nossa Senhora. Claro, Jesus já está mais do que presente na nossa vida, mas a Nossa Senhora e também a São José. Então, nossa casa é consagrada. Então, essa experiência, minha mãe era muito mariana, minha mãe também era do apostolado, a Legião de Maria. Então, vem de chão, vem de casa, né? Toda essa devoção, todo esse amor a Nossa Senhora, a São José. A importância, né? A importância de casa, né? Já mesmo, né? De ter... Tanto que, assim, ó, na oração, na minha oração diária do terço com o meu esposo, com o Eufrásio, né? Que a gente reza, nós todo dia rezamos juntos um terço mariano. Cada dia nós temos um santo a quem a gente entrega o intercessor do dia. O intercessor do dia. Né? Nós rezamos cada dia numa determinada intenção e cada dia tem... São 7 santos ou é sortido? São 7 santos já definidos. A gente reza, por exemplo, na segunda-feira, a oração a São José. Então, nesse terço, nós entregamos todos aqueles por quem nós rezamos, né? Toda essa infinidade de pessoas por quem nós rezamos, que se recomendam as nossas orações, e também aqueles que rezam por nós. Porque não sei quantos rezam por nós. Né? Então, a gente coloca. Então, segunda-feira, oração São José. Terça-feira, Santo Padre Pio. Qual é a intenção da terça-feira? Essa comunhão de amor que une o céu, a terra e o purgatório. Que os filhos que são consagrados ao Santo Padre Pio sabem que tem essa proteção, essa intercessão. Então, a gente reza para essa multidão que está no céu, que está na terra, que está no purgatório, nessa comunhão de amor. Na quarta-feira, nós entregamos a São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Colocamos em intenção também a Nossa Senhora das Graças e pedimos a intercessão da nossa filha que está no céu. Né? Porque ela nasceu já
já voou para Deus, então sabemos que também é santa, né? E nós colocamos então como um louvor ao Senhor, porque um dia, pela fidelidade dele, sabemos que todos os nossos estarão no céu. Então nós consagramos em louvor a nossa família, que um dia também vai estar no céu. Na quinta-feira nós entregamos a São Pedro e São Paulo pela nossa missão, pelo chamado que Deus nos confiou aqui para que nós sejamos fiéis até o fim. Na sexta-feira, nós entregamos a São Patrício. A São Patrício, Couraça. E também por intenção especial da nossa Emanuele, que todo mundo que nós conhecemos aqui, né? Pela vocação da Emanuele, pela vida de Emanuele, então, a São Patrício. É uma afilhada vocacional. Afilhada vocacional, então, também por essa couraça, né? Couraça de São Patrício. No sábado, nós entregamos a Santa Teresinha do Menino Jesus e também ao Santo Cura d'Ars. Então, nós rezamos pelos sacerdotes, todos os sacerdotes, pelos vocacionados, pelos missionários, pela própria vocação de Santa Teresinha. E no domingo, então, dia do Senhor, Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora, o Sagrado Coração de Maria também. Então, nós fechamos de segunda a segunda essas intenções do nosso terço diário. Claro, eu tenho a minha oração diária e ele tem a dele, mas nós fazemos em comum esse terço. Então, cada dia nós invocamos um santo e colocamos a intenção do dia pelo santo. Essa experiência, né, até me permita, né, entrar nesse mérito, essa experiência de vocês terem tido uma filha, né, a filha única de vocês, e ela ter falecido, porque eu lembro que faz bastante tempo, mas foi bem novinha, né, foi com dias. Na verdade, não, ela faleceu, ela viveu 17 horas. 17 horas. Qual é essa experiência de ter tido uma única filha, falecida no primeiro dia, além do óbvio, que é a dor de um pai que perde um filho, né? No Dia das Mães, né? Quantas vezes já te parabenizei, assim como eu fraso no Dia dos Pais e tudo mais. Mas além da experiência óbvia, que é a experiência da dor, do sofrimento, qual a experiência espiritual que vocês carregaram dali para frente? A minha vida espiritual mudou a partir daquele dia, em que sentido? Foram dias difíceis, né? Como tu mesmo colocaste. Mas a gente entendeu que, além de gerar uma vida humana, como nós geramos e entregamos para Deus, nós sempre pensamos assim, o Eufrásio dizia muito isso, nós sabemos onde nossa filha está. Sim. E agora ela intercede por nós. E o meu tio, esse que é sacerdote, ele dizia assim, que quando ele visitava mães no hospital, mães que tinham perdido filhos recentemente, ele sempre sentia no coração que essa família precisava de um intercessor no céu. Ele dizia sempre muito isso. Então, eu sempre pensava assim, filha, agora tu cuida de mim, tu cuida do pai, né? E qual foi o grande fruto, como tu perguntaste? Ganhamos filhos espirituais. Vários, né? Então, nós sentimos que, eu senti principalmente que a minha maternidade se estendeu muito além daquela filha, né? Filha única, e Deus também levou assim, a gente a consolar mães que perderam filhos. Foi interessante que uma vez, durante uma pregação que nós fomos fazer lá em Governador Celso Ramos, nós contamos a nossa experiência. Dissemos o nome dela é Ana Paula, dissemos o nome, e quando terminou aquele momento de pregação e de oração, veio à nossa procura uma mãe que ela estava ainda muito mexida, muito dolorida, porque tinha perdido uma filha com 18 horas e se chamava Ana Paula. Olha só. Olha o tamanho da cura. E ela me abraçou, ela disse assim, olha, eu sinto que agora meu coração está curado. Porque... Uma experiência igual. Uma hora de diferença, mesmo o nome, igual, né? Imagina. Agora, e também, assim, eu lembro o irmão Emanuel Maria contou no Instituto Hesse de um tempo atrás, aliás, não lembro se foi o irmão Emanuel Maria ou se foi o irmão Luiz Maria, um dos dois, que tinha um rapaz lá das favelas de Fortaleza que os visitava fugindo das questões das drogas e vinha sempre pedir refúgio no Instituto Hesed. E ia e voltava para o mundo, e voltava, até que o irmão, acho que foi sim o irmão Emanuel Maria, pegou muito apreço por ele, se tornou mesmo um filho espiritual. E aí, numa dessas idas e vindas, o rapaz faleceu. E aí ele ficou, né, bem sensibilizado, mas que na oração Deus falou para ele assim, ele morreu estando procurando a Deus.
Então, se não tivesse procurado a Deus e tivesse continuado com vida, talvez ele teria se perdido. Então, essa experiência de saber que a filha de vocês passou por essa circunstância de intercessora e de um falecimento tão breve, que não é nenhum discurso de consolação, mas sim de espiritualidade, né? Faz entender que a missão foi realizada em poucas horas. Exatamente. Né? E ela até tem uma... O senhor me lembrou agora da Pat Mansfield, né? Que eu tive a graça de, quando ela esteve aqui em Itajaí, ajudá-la no Colégio São José. Uhum. E ela, naquele tempo, ainda estava muito mexida. E ela, eu vou rezar por ti. Ela rezou por mim e ela disse assim para mim: a tua filha está no céu, esperando, nas mãos de Maria, esperando a hora que tu chega lá para ela te colocar no colo. Olha que coisa linda, né? Então tu vê assim como Deus consola. De tantas formas, Deus vem e nos consola. Hoje, claro, para mim, eu sempre lembro dela, eu sempre peço a intercessão dela, lembro ela da missa, peço para ela cuidar do pai dela, do tio, dos primos, né? Uhum. A gente sempre tem uma listinha, né, que a gente entrega para... Uhum. E eu sempre penso assim: filha, tu tá bem, tu tá feliz, ajuda a mãe. Ajuda a mãe. Às vezes a mãe não tá se sentindo muito bem, né? A gente tem as nossas lutas, claro. Ajuda a mãe. Tu tá aí no trono de Deus, tu tá na frente do trono de Deus, tu nunca pecou, né? Então, são graças de Deus. A gente, na hora, parece assim que... Claro, o nosso coração humano sente muita dor humana, mas como diz o Padre Léo, a presença humana é das mais pobres, né? É das mais pobres. Por quê? Porque a gente consegue entender que tudo que o nosso olhar hoje alcança vai passar. Mas a eternidade não. E a gente precisa, né? Por isso que eu olho para a vida dos santos também, né? Se acostumando desde já e fazendo por merecer um dia tá na glória, né? Então, assim, é uma experiência muito boa. Hoje eu vejo, que eu digo assim, já faz 24 anos que a Ana foi para o céu. Então, nesses 24 anos, Deus me ensinou muito, muito, muito a olhar mais a vida espiritual, de me desapegar das coisas da terra e olhar mais para as coisas do alto. Por ter uma parte de ti na glória de Deus, né? Na glória, tá lá, um pedaço do meu coração tá lá, né? Uhum. Então, assim, ó, e daí, voltando à vida dos santos, eu lembro muito, eu li também sobre São Maximiliano Kolbe, né? Engraçado, a gente não falou quais eram os santos e eu vim pensando exatamente nele. Então, São Maximiliano Kolbe, olhava para ele, nossa, ele deu a vida por aquele homem, pai de família, entrou no lugar dele. E ele, assim, o sofrimento que ele passou, porque muitos sacerdotes também morreram em Auschwitz, né? Então, esse livro vai falando dos sacerdotes que faleceram, e ele dizia assim, ó, ele não murmurava em nada, tudo ele confiava à Imaculada. Sim. Tudo ele confiava à Imaculada. Então, porque ele sabia que dali ia sair frutos, as graças que ele dando à vida dele, quanto fruto que tanto que olha o tamanho que é a milícia da Imaculada, né? E tudo aquilo que foi guiado através desse chamado dele. Exatamente, né? Ele não pensou nele, ele pensou no outro. Então, assim, é bem aquilo que os santos fazem, né? Eles dão a vida, se a gente lembra agora recentemente Santa Teresinha do Menino Jesus, eu olho assim, lendo sobre a vida dela, 24 anos no Carmelo. Nunca saiu, tinha desejo de evangelizar fora, mas nunca saiu do Carmelo. E agora ela anda para lá e para cá, né? Pois é, então. As relíquias dela tiveram aqui em Itajaí semana passada. A semana passada. E uma das coisas que me chama atenção é que em tudo ela quis ser pequena, não é? E lendo a biografia dela, vai dizer assim que ela tinha 1,62 m. Então, para a época, na França, ela era considerada alta. Para o padrão de altura da época, ela era considerada alta. Então, aquilo incomodava um pouco ela, porque ela dizia, puxa, em tudo eu quero ser pequena e eu sou alta. Então, aquela coisa linda, né, de ser o brinquedo na mão do menino Jesus, joga para lá, joga para cá, o que tu quer tá bom. Então, mostra que a santidade é nas coisas simples, né? E nessa mortificação, né, que ela fazia, né? Ela tinha muito esse perfil de se mortificar, né? De querer as coisas mais simples, ela sempre escolhia as piores coisas, né? Impressionante. Coisas. Eu lembro assim, quando a gente lê sobre a vida dela, que teve uma ocasião que uma irmã ficou encarregada, não irmã de sangue dela, uma outra irmã ficou encarregada de ficar com ela, de velar com ela durante a noite, que ela não estava bem, e aquela irmã entregou um copo com água para ela, que ela estava com sede, enfim, e ela tomou,
Só que daí ela terminou de tomar e ficou segurando o copo. Aquela irmã cochilou, cansada, do lado. Ela segurou o copo a noite toda. Daí a outra irmã falou assim, nossa, mas por que não me chamaste, né? Não, tu estavas descansando. Quer dizer, ela se mortificou segurando o copo, com certeza cuidando para o copo não cair, para não cair no chão, para não acordar a outra, né? Ele assim, não, é porque tu estavas dormindo, né? Então são coisas assim que... Perdeu aquilo de si mesmo, né? Sim, Passou sim. a viver exclusivamente para os outros. Né? E ela dizia assim sobre o céu, porque a doutrina dela sobre o céu é linda. Eu vejo as margens, eu acho tão bonita essa expressão, eu vejo as margens do céu. Lá no céu vamos encontrar com o papai, vamos lembrar os tempos lindos de infância. É uma doutrina tão, tão pura, tão singela, porque as coisas de Deus são simples. As coisas de Deus são muito simples, né? Então, cada um no seu estado de vida, né? Porque eu não vou ser Terezinha. Terezinha é única. Mas Deus me chama a ser santa no meu estado de vida, como esposa, no dia a dia. Mostrar que o quanto que Deus faz por mim, o quanto que eu também tenho que devolver. Isso eu vejo dessa forma, né? Quantas famílias têm buscado agora, por exemplo, a intercessão de São Luís e de Santa Zélia Martã, né? Por causa dessa questão de entender que o princípio da santidade da família vai passar por aqueles que iniciam a família, né? Pelo pai, pela mãe, pela constituição da família. Então, as novenas de São Luís e de Santa Zélia, faz tempo sim que eu não via tão forte como elas têm sido hoje em dia, né? Sim, sim. Inclusive, de uns tempos para cá, têm sido canonizados casais, né? Como eles, né? Então, é olhar, assim, eu vejo, assim, tanto exemplo, assim, que até mesmo, assim, quando a gente fala dos santos incorruptos, Sim. né? Os santos incorruptos, eu lembro, assim, de Santa Ema, ela não é muito conhecida, mas o corpo dela foi preservado, a mão dela é preservada porque ela fez muita caridade. Olha que lindo, né? O sinal, né? A mão dela é preservada porque ela foi uma mulher de muita caridade. A língua, né? De Santo Antônio. Santo Antônio, né? Por ser um pregador, então, padroeiro dos pregadores. Padroeiro dos pregadores, né? E a gente olhar assim, por exemplo, o meu santo preferido, não tem vários, né? Mas eu olho muito, até mesmo por questão do chamado à formação, que Deus me chama a ser formadora, São Paulo. São Paulo é o cara. É o cara. Né? Então, e a gente vê assim, ó, o quanto que Deus trabalha na fragilidade, na debilidade, né? São Paulo perseguiu os cristãos e olha que homem que se tornou. São Pedro, né? Como a gente vê, negou Jesus, mas Deus enxergou alguma coisa no coração deles. Não, eu vou te confiar as chaves da igreja. Então, assim, é lindo porque Deus, assim, ele sempre olha para nós, não, tu tem tudo para dar certo. Tu tem tudo para dar certo, a iniciativa sempre é de Deus, né? Então, qualquer um de nós pode olhar para a vida de qualquer um deles, até olhar para o Antigo Testamento, né? Moisés, quem foi Moisés? Né? Matou. Davi adulterou e matou. E olha, que coisa linda, né? A gente olha para o Antigo Testamento e traz de lá aqueles também que contribuíram para a história da salvação e que a gente olha o exemplo que eles... E que são santos, né? Que são muitas santos. Pessoas ficam se questionando, né? Os santos do Antigo Testamento, são né? santos? Mas são santos, claro que sim, são. né? São. Existem alguns relatos até na Igreja Oriental que tem como patronos os santos do Antigo Testamento, né? Sim, que sim. não são muito falados, né? Como santo, não, né? Agora, nas experiências do dia a dia, assim, né? Existem experiências marcantes com alguns santos, assim, que tu tens memória, assim, específica, assim, né? Olha, eu uso do santo X no momento tal, assim como tu faz com diariamente com esses santos, assim, a experiência no dia a dia. Porque estudar, a gente já entende, sim, né? Sim, mas a experiência mais que eu tenho é com São José. São José, peço tudo para ele. Porque no momento que como eu comentei contigo, que consagramos a nossa casa a São José, então olha, São José, está faltando isso, está faltando aquilo. E eu peço ajuda e acontece. Tenho bastante, posso dizer que tenho intimidade com São José, padroeiro da casa. E um santo que atualmente eu tenho também procurado, ele ainda não é nem beatificado, servo, ai, me fugiu agora o nome. Lá
dos Estados Unidos, que foi um grande... O Fulton Sheen? Fulton Sheen, tinha falhado o nome. Fulton Sheen, ele tem uma... Nos anos 50, quando é falado nele, ele nasceu em 1895, mas mais ou menos em 1950, por aí, ele evangelizava muito pelo rádio e também pela televisão, né? Então, nos Estados Unidos, aquela voz estrondosa, soava. E eu tenho lido muito sobre ele também e tenho assim procurado olhar a vida dele e procurar configurar também. E frases atualíssimas. Atualíssimas. E era assim, ó, e é interessante quando se fala em Fulton Sheen, os testemunhos que são dados assim, que quando ele falava, o programa atingia milhões nos Estados Unidos. E Estados Unidos, a maioria dos cristãos são católicos nos Estados Unidos, mas tem muitas denominações. Tem. Mas todo mundo parava para escutar Fulton Sheen. E na ocasião que São João Paulo II esteve na Catedral de Nova York, quando ele visitou os Estados Unidos, Fulton Sheen já estava bem velhinho, bem doente. E São João Paulo II, ele entrou na catedral cheio e ele perguntou assim, mas onde está o bispo Sheen? E daí todo mundo parou, e o bispo Sheen estava na cadeira de rodas, e daí trouxeram ele. Enquanto ele estava se aproximando de São João Paulo II, as pessoas aplaudiram, tanto, e ele conseguiu se erguer, ele estava bem enfraquecido, até tem uma foto num dos livros, ele conseguiu se erguer, e São João Paulo II deu um abraço tão forte nele, e o elogiou por ele ser na época, né? E não sei se ainda vai superar o maior evangelizador da América. Provavelmente. Então, assim, a Fulton Sheen também toca muito no meu coração quando eu penso são contemporâneos, são próximos, né? Então, assim, além desses santos, como tu diz, santos consagrados, santos dos altares, eu procuro olhar. Eu já li uns 3 ou 4 livros dele, assim, é uma profundidade impressionante, quanto que ensina essa entrega a Deus. Tanto que quando ele foi ordenado, e aí eu trago para a gente, no sentido assim, de a gente ter assim, intimidade, que é adorar o Senhor. Né? Quando ele foi ordenado, ele prometeu que ele faria 1 hora por dia de adoração. Pelo menos 1 hora por dia adorar o Senhor. E ele ia para o sacrário. Tanto que quando ele faleceu, ele estava na frente do sacrário. Só tem o percentual de onde a pessoa está, é onde a pessoa provavelmente vai morrer, né? Exatamente, então, ele caiu ali, né? O corpo dele caiu. Então eu fico pensando assim, ó, e a minha adoração? Sim. Né? Então eu procuro olhar assim e dizer assim, Fulton Sheen, tu amou tanto o Senhor, né? Me ensina também a amar. Me ensina a querer adorá-lo. Me ensina a querer estar com ele mais e mais vezes. Então, ultimamente, assim, ó, desde que eu li também ano passado sobre ele, mas já tinha lido outros livros, né? Foi um dos também que me impactou, porque são santos bem próximos de nós, né? É como tu mesmo falou, né? A gente conhece Santa Catarina de Sena e outros santos da igreja, mas esses mais próximos também, né? O quanto que eles nos ensinam do amor, não é? Eles passaram realidades muito parecidas com as nossas, sim, né? Sim. Existem pecados que nós cometemos hoje que as pessoas de alguns anos atrás, talvez séculos atrás, não cometeram porque não tinham matéria para aquilo, Exato. né? O pecado precisa de uma matéria, né? Sim. Então, essa experiência, e a igreja nos dá a oportunidade, e eu acho que isso é um grande tesouro da Igreja Católica, que é a oportunidade de passar o calendário litúrgico, por isso que é bom a gente ter, né, o livrinho lá, sim, o Deus Conosco, sim. ou algum livrinho assim, para poder ir acompanhando e dizer, poxa, hoje é dia de tal santo, né? Claro, o ano tem 365 dias, a igreja tem 20 e poucos mil santos, né? Mas tem aqueles que são mais fortes do calendário litúrgico, porque eles nos ajudam a passar o ano em santidade com os exemplos dos santos, né? Agora eu lembrei também, lembrou do calendário de São José, que nós vemos recentemente. Agora, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que tudo que ela pedia para ele no dia de São José acontecia. Olha a confiança.
santa para santa, né? Que ela não era santa ainda, né? Não era reconhecida ainda, né? Não tinha, estava na vida terrena. Ela dizia, tudo que eu peço no dia de São José, dia 19 de março, acontece. Daí eu comecei a pedir também, né? Então, assim, a gente começa a ver assim, puxa vida, né? E a resiliência da espera, todo ano esperar aquele dia. Tem que esperar aquele dia, né? Então... De forma especial naquele dia, opa, chegou teu dia. Tu é o guardião da minha casa, hoje te prepara, né? Então, eles nos ensinam a ter essa intimidade, saber assim, né, que eles estão junto de Deus e que eles têm esse poder, esse carisma especial de intercessão e cuidam de nós. Então, eu tenho certeza que o que precisa, né? Claro que eu não espero dia de 9 de março, mas 19 de março é que nem Santa Catarina de Sena. Uma vez ela estava rezando diante do sacrário e ela disse assim, eu vou te pedir uma coisa, né? A intimidade, o jeito que fala é lindo, né? Que tu concedas a graça da salvação para os meus. Né? Porque toda família tem aqueles mais... A gente sabe que tem, né? A nossa tem, a minha tem, né? E daí eu vou te pedir que tu concedas a salvação para os meus. E agora eu vou estender a minha mão e eu quero que tu coloque a tua mão em cima da minha para confirmar o que te pedi. Olha que coisa, que oração linda, né? É confiança, né? Confiança. Então, assim, que eu tenho um livro chamado Breviário da Confiança que eu leio todo dia. Não, já terminei de ler, porque são, né, 365, depois eu começo de novo. Eu comecei a ler esse livro no Cerco de Jericó, no último dia do Cerco de Jericó de 2015. Eu comecei a partir dali, era maio, naquela época nós fazíamos o cerco ainda em maio. Comecei ali, dali para frente eu leio, termino, começo de novo. E ali tem muitos testemunhos de São Francisco de Sales, de vários santos, e tem esse da Santa Catarina de Sena. Então, quando eu chego naquele dia de novo, eu penso assim, puxa vida, é verdade. E daí nos momentos quando eu lembro que eu estou diante do Santíssimo, eu vou estender a mão. Agora tu coloca a tua sobre mim para confirmar, né? Então é muito lindo, né? É muito. E tem, assim, a experiência dos santos que criaram as congregações, né? Igual nós temos a experiência de São João Bosco, né? Com os salesianos, que veja, né? São João Bosco já veio de uma devoção vinculada a São Francisco de Sales. Exato. Então, essa tendência, né, nós temos, claro, ainda eu sempre repito esse nome porque é muito claro, né? Nós temos a Canção Nova, que tem como fundador o Monsenhor Jonas, inspirado na espiritualidade. Então, veja, as gerações estão ligadas, né? Sim. Se Canção Nova nasceu por uma espiritualidade de um padre salesiano, que é Monsenhor Jonas, da ordem salesiana, nascida de São Francisco de Sales, então, né, quando o Papa Francisco colocou o nome de Francisco, também falavam, é de São Francisco de Assis, ele dizia também, mas especialmente de São Francisco Xavier. Então, essa unidade dos santos, essa comunhão dos santos, né, que a igreja tanto nos ensina. O que é essa comunhão dos santos? Como ela realmente tem esse exercício dentro da igreja para nós, assim? Eu vejo assim essa ligação entre a igreja do céu, a igreja da terra, muito forte. Então, circula esse amor, circula essa intercessão. Nós sabemos que, como o próprio Jesus falou para Pedro, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, essa ligação profunda que existe entre a terra e o céu, entre as gerações, porque São João Bosco olhou para trás, São Francisco de Sales, Monsenhor Jonas Abib olhou também São João Bosco. Então, eu vejo dessa forma, essa comunhão de amor que une o céu, a terra também une a igreja do purgatório, a igreja padecente. Então, somos uma igreja, somos uma única igreja, céu, terra e purgatório, nos três estágios, nos três momentos, mas que estão unidas. Então, essa profundidade de amor e que desperta na vida destes homens fundadores de comunidade, de colocar, por exemplo, a Comunidade Transfiguração, Baluarte, São Paulo. Então, muito forte isso, né? Porque a gente coloca alguém que sabe que está junto de Deus, que pode pedir por nós junto de Deus e que também é um exemplo para nós. Por isso, eu vejo dessa forma, né? Essa comunhão de amor. Essa unidade, né? Essa unidade. Que foi gerando pelos séculos, fez com que aquela unidade lá do tempo de Jesus fosse caminhando. Sim. Porque a gente pode passar a vida inteira estudando que a gente nunca vai alcançar o conhecimento dos santos. Não. Mas certamente no século III tiveram santos
se inspirando no século I e assim, Sim, né? Porque sim. essa proximidade é importante. Falar dos santos, né? Se nós fizermos num próximo podcast falarmos só sobre santos dos últimos 100 anos, nós temos material para horas Temos. e horas e horas. Nós temos Verdade. de aparições de Nossa Senhora. Se a gente pensar Sim. que a aparição de Nossa Senhora em Fátima recém completou 100 anos, né? Exatamente. Então, quanto mais próximo da nossa realidade, mais, não diria que eficaz, que daí a gente quer controlar a graça de Deus, mas mais lúcido é para nós, né? Sim, e é um assunto que não esgota. Não esgota. Porque os tesouros da igreja, eles estão aí à disposição e vão estar sempre alimentando a nossa fé. Isso é uma realidade, né? A igreja, mesmo que vai no tripé da nossa fé também, né? Sim. Tradição, escritura e magistério. Pela tradição, quanto que a gente aprende, quanto que a gente tem também sobre a vida dos santos, sobre os santos, padres do deserto. Nossa. Quantos, né? Santo Agostinho, Santo Antão. Quanto que nos ensina, quanto que a voz deles repercute ainda hoje e vai continuar repercutindo, né? Então tem muito exemplo para nós. Os né? vínculos familiares, né? Falou de Santo Agostinho, lembrei de Santa Mônica, né? Então, os vínculos da oração entre pessoas da mesma casa que foram santificando, né? Quantos São Luís e Santa Zélia, a legião de santidade que teve na casa, né? Sim, todas as filhas, tudo religiosas. E uma coisa que eu também aprendi por exemplo, eu invoco com minha intercessora natural Santa Helena, porque todos nós temos um intercessor de nome no céu. Por exemplo, às vezes a pessoa pergunta, mas eu nunca achei nenhum com o meu nome. Mas tem nome parecido. Tem nomes que são o teu santo. Então, ele é teu santo natural. Por exemplo, no dia de São José, todos os José têm uma intercessão natural de São José por teu nome. De José, Maria, Ana, enfim. Por isso a importância também de colocar nomes nos filhos, nomes de santos, né? Porque ele vai ser um intercessor. Então, eu tenho a oração de Santa Helena, é uma oração que eu rezo todo dia, peço a intercessão dela também. E rezo por todas as Helenas. Todas as Helenas. Quantas Helenas? Que eu não conheço poucas Helenas, mas as Helenas também que estão em necessidade, não sei quem são. Então, eu entrego elas a Santa Helena, porque Santa Helena é intercessora delas. Que é o onomástico, né? O onomástico, exato. Por exemplo, tem um Beato Eufrásio Fernandes, que o Eufrásio descobriu. Então, ele é o intercessor dele natural. Então, assim, se a gente for, por assim dizer, a palavra cavocar, nós vamos encontrar santos naturais, né, que também nos ajudam. Olha só a legião de santos que nós temos à disposição, por assim dizer, no tesouro da igreja, que pode nos ajudar. E qual é a função, assim como o nosso santo anjo da guarda, de nos encaminhar para a salvação? Sim, era esse ponto que eu queria apontar, assim, né? Para as pessoas que acompanham a gente, mas às vezes existe uma perseguição vinculada aos santos. Isso Sim. desde sempre, que vai se afrouxando um pouco, dali a pouco aperta de novo. A confusão que as pessoas fazem entre a devoção aos santos e a adoração a Jesus Cristo. Como que a gente pode deixar isso mais claro para as pessoas? Porque as pessoas às vezes confundem. A gente vem de realidades em que as pessoas faziam realmente faziam gestos de adoração a santos que a gente sabe que não é o correto. Mas como trazer isso de uma forma mais clara e mais leve para que as pessoas entendam? Adoração só a Jesus, não é? Maria, veneração, e os santos, veneração, porque ninguém é maior que Jesus. E mesmo quando, como tu falaste, me confundir, às vezes as pessoas olham mais para Maria do que para Jesus, até mesmo por uma falha na catequese, né? Então, assim, Maria sempre vai ser uma seta para Jesus, sempre vai querer, como diz a palavra, Maria, poucas palavras, fazei tudo o que ele vos disser. Olhem para Jesus, façam o que ele vos disser. Então, entender isso, que Jesus acima, sempre acima, e que a gente possa sempre olhar também para Maria Santíssima, a única, além de Jesus, está em corpo e alma no céu, como a nossa grande intercessora, nossa mãe, a mãe da Eucaristia, a mãe de Jesus, mas sempre como aquela que ia nos conduzir para Jesus. Maria nunca vai querer, nunca foi de Maria ser adorada, e não é. Tanto que para Jesus é latria, é adoração, e para Maria é dulia.
né? É veneração, assim como os santos também. Como todos os santos, eles têm uma função, né? A gente olha, por exemplo, São Brás, em fevereiro, garganta. Não é? Então, o Senhor concedeu aos santos, mas tudo passa por Jesus. A intercessão, ele pede, nós pedimos a ele, mas vem por Jesus. Mesmo no céu, ele não faz sozinho nada, vem por Jesus a intercessão. Então, para a gente entender que o único que merece a nossa adoração é Jesus. Mas assim, quando alguém chega pra gente e fala assim, tá, mas por que eu vou pedir por um santo primeiro e por que eu não peço direto para Jesus? Como é que a gente argumenta? A gente pode argumentar assim, eles tiveram uma vida reta na terra. Hoje Deus quer conceder também por eles essa graça, nessa comunhão de amor no céu. Por isso que eu posso pedir. Às vezes isso de pedir direto para Jesus, às vezes é uma ideia meio protestante, não é? De querer tirar e é só eu só vou Jesus, só um caminho ao Pai. Né? Só que nós esquecemos também o seguinte, que quando nós olhamos para Maria com o título de medianeira, as graças passam por Maria. Porque ela em tudo foi obediente ao Pai, em tudo ela honrou o Pai. Então o Senhor também se agrada de honrar os seus, de conceder a esses santos que já são reconhecidos no céu, e também os outros que a gente sabe que são santos, né, da família da gente, que eles têm essa graça por Jesus querer dar esse grande carinho. Eu posso pedir tudo? Posso, né? Eu posso. Mas se eu tenho carinho com determinado santo e Deus honrou ele por essa vida de santidade, por essa vida de entrega, Deus também honra ele essa graça. Não, faz isso. Pode fazer. Podemos pedir. Jesus vai atender. E é curioso porque até é hipocrisia, né? Porque eu vejo que quando a gente não tem intimidade com alguém, a gente procura quem tem. Exato. Né? Então, eu vejo que tem pessoas que falam assim, cara, eu tô meio afastado da igreja e tal. Daí a gente fala, olha, busca oração. A pessoa fala o quê? Eu não sei o que rezar. Aí a gente vai e faz o quê? Intercede. Olha, faz tal coisa, faz aquilo outro. E não é que Deus não quer realizar diretamente, mas é porque a gente não, né? A própria palavra de Deus diz, né? Nós não sabemos o que pedir. Exato. Então, quando a gente busca a intercessão de um santo, eu entendo que a gente vai procurar alguém que está mais íntimo de Deus do que nós. A gente vê, né, a Helena trouxe agora, tem orações de santos que são quase que, não diria grosseiras, mas assim, são de uma intimidade que parece que eles estão falando com qualquer um. Mas não é porque eles tinham uma intimidade, né? Que eles podiam falar assim, não, senhor, peraí. Né? São Paulo, né? São Paulo usava na própria palavra de Deus, ele dizia, né? Olha, ele se engrandecia, né? Engrandecia Deus nele, né? Ele dizia, olha, eu tô aqui, eu sei o que eu tô fazendo, eu tô caminhando assim. Então, acho que esse é o grande exemplo, né? É eu buscar os santos porque eu não cheguei lá onde eles chegaram. Então, eles podem pedir coisas para Deus que eu ainda não posso pedir, né? Se a gente pode pedir intercessão entre nós, que somos pecadores, e a gente sabe que a nossa oração é eficaz e que Deus atende, quanto mais esses que já estão na glória, que o pessoal olhar, por exemplo, eu lembrei agora de Abraão, né? Quando Abraão falou assim, Senhor, e se tiver só 40 justos? E se tiver só 30? O Senhor deve estar bom, Abraão. E se tiver só... Olha a intimidade. Moisés não falava face a face com Deus? Quando o povo começou a se desviar e que Moisés também ficou incomodado, ele disse, toma conta, Senhor. Agora estou caindo fora, né? É contigo, estou caindo fora. Quer dizer, essa intimidade de poder expressar para o Senhor, porque a intimidade ela é criada assim, porque nem sempre a gente vai chegar diante de Jesus, o santo dos santos, com o coração bem tranquilo. A gente vai dizer, Senhor, está difícil a coisa, né? Porque uma vez eu escutei uma pregação de um padre que disse assim, pode falar para Jesus, ele aguenta, que a gente às vezes acha, que tem que chegar todo bonitinho, cheirosinho, perfumado, mas o Senhor conhece a nossa miséria. E esses que estão já na glória, esses santos também tiveram misérias, mas superaram porque buscaram a vida de santidade. Então, né, voltando a esse assunto, na glória eles podem, e o Senhor quer conceder a eles essa graça. Né? Nessa comunhão, no depósito da fé, nos ensina que eles podem. Então, assim, eu penso que é um carinho também. É um carinho muito grande que o Senhor concede. Né? Vou pedir pela garganta. Eu fico pensando assim, Brás, hoje é contigo.
Hoje a igreja está toda lá pedindo, né, intercessão pela garganta. Hoje é contigo, né? E é uma comunhão, eu acho que essa comunhão. É a palavra, né? É a comunhão, essa linda comunhão, né? É entender, né? É como se Deus criasse departamentos, Exato. mas de uma forma onde Ele quer conceder, porque diz assim, não, peraí, se esse santo está pedindo essa graça, motivo tem. Sim. Então, é dar crédito a quem merece crédito, né? Exatamente. Então, quando a gente vê esse tipo de diálogo, né? Eu falando disso agora, me lembrei mesmo da Dona Nélia, né? Que a Dona Nélia atendia as pessoas, né? Dia inteiro aqui na Casa da Providência, e seria a mesma coisa? O que a pessoa poderia dizer? Não, eu não vou lá falar com a Dona Nélia pedir oração, eu vou me trancar no meu quarto, vou pedir para Deus. Mas iam naquele refúgio, porque ela, além de rezar pela graça, ela evangelizava, ela trazia uma palavra de conforto. Então, ir contra os santos, hoje, com o esclarecimento, é quase uma hipocrisia. Porque Exato. o mesmo, né, com todo respeito aos protestantes, mas um protestante que está passando por um momento de dificuldade, nem sempre ele vai direto falar com Deus. Ele vai falar com o pastor, ele vai falar com um amigo, ele vai falar com um obreiro lá da sua igreja protestante. Isso não é intercessão? Isso claro é intercessão. Claro que eu ir na tua casa, né? Então, um abraço do próprio irmão, ao voto de força que a esposa dá, que o filho dá, isso é intercessão, né? A gente vai na casa, né? A Helena tá aqui, pode dizer, já fui na casa da Helena pedir oração para ela. Posso fazer isso em casa? Posso. Vai ter a mesma eficácia? Talvez não. Talvez não. E assim, aí uma coisa que tu falou, a pessoa quando está em dificuldade, é como tu mesmo diz, ele vai procurar alguém que tem comunhão com Deus. Né? Porque ele sabe, a tua oração é eficaz? Mas se tu está enfraquecido e Deus deu a graça de nós termos uma comunhão de amor, tu podes procurar aquele que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai rezar por ti, vai dizer, olha, irmã, eu estou contigo. Não é? Então, assim, se Deus permite que aqui na Terra a gente pode ter essa comunhão, embora todos somos pecadores, imagina quem já está na glória. Quanto mais no céu. Né? Então, eu tenho plena certeza que muitas e muitas graças, Santa Teresinha, né, agora ainda que passou por aqui, quantos lugares as pessoas acorriam, porque a relíquia de primeiro grau é a presença da santa, os ossos estão ali, é a presença, ela está ali, né? Eu ainda dizia para o Eufrásio esses dias, nossa, agora depois que ela saiu de Itajaí foi para Curitiba, ainda deve estar cansadinha, né? Então, mas por que as pessoas procuram? Porque elas sabem, conhecem a vida dela, sabem quem foi e sabem o poder que ela tem junto de Deus. Em Deus. Porque às vezes essa ideia protestante é porque pensa que ela faz por ela mesma. Né? Então, e como tem essa ideia assim, de só Jesus é o mediador, só Ele é o Pai, então cria às vezes esse falso entendimento de que o santo não pode. E parece eu diria também que é uma falsa adoração mesmo. Sim. É uma falsa adoração a Deus, de dizer só Deus, mas não é igual aquela história, né? Ah, Deus, me salva aqui dessa enchente. Aí mandava uma pessoa com barco, não, Deus vai me salvar. Mandava alguém com uma lancha, não, Deus usa das pessoas, dos métodos, né? Então, essa forma de rezar com os santos, quando tu foi tomando ciência disso, mudou a tua forma de rezar? Sim. Mudou porque eu fico sempre, quando eu vou rezar, e eu, por exemplo, como eu falei para ti, todo dia eu peço a intercessão de Santa Helena, eu fico pensando assim, me ajuda a ter as virtudes que ela teve, as virtudes que os outros santos que eu admiro, que cada dia a gente coloca como intercessor, me ajuda, porque eu quero crescer na fé, eu quero um dia estar lá também. Sim. Eu só vou estar lá um dia, só estarei lá um dia, se eu fizer minha parte. Se eu olhar de forma diferente, porque às vezes as pessoas também confundem assim, eu não posso querer ser Santa Teresinha, né? O Senhor, eu vou no estado em que eu estou, em que eu vivo, do jeito que eu vivo, é ali que eu tenho que buscar a santidade. Porque às vezes as pessoas querem de um extremo ao outro e não percebem que a santidade é tu dar passos a cada dia, nas dificuldades, nas provações, mas nunca desistir. Não é? Então, assim, eu olho, sempre procuro. Por isso que eu disse para ti que, por exemplo, a Santa Catarina de Sena me impactou muito, muito, muito. Foi, no ano passado, os livros que eu li foi o que mais... Porque eu via lendo assim, nas pequenas coisas, como as pessoas procuravam ela, e ela era simples. E quanto que Deus fez nela?
Por quê? Porque até mesmo tirou o coração dela e botou o dele, né? Então, assim, isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer colocar o coração dele em nós. Porque é no coração dele que a gente vai buscar a fonte da santidade. Então, buscar. Se eu cair hoje, levanta. Não fica prostrado, levanta. Cada dia levanta, para cada dia tem a graça. O Senhor mesmo diz, né? Que quando nós rezamos o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É para hoje, é hoje que eu tenho que ser santo. É como veio o PHN, né? Que a gente, por hoje não. Mas se eu cair, vou levantar, não vou ficar prostrado. Então, são esses ensinamentos que a gente tem que trazer para a nossa vida. A maioria das pessoas, dos católicos, tem seu santo de devoção, mas talvez não conheçam muito a vida deles. Então, seria bom assim, por que eu tenho devoção, por exemplo, por Santa Teresinha? Quais são as virtudes que nela me encantam? Quais são as qualidades dela que talvez faltem em mim e que eu preciso trabalhar mais para que eu também possa atingir o grau de santidade que Deus espera de mim? Essa busca pelo santo aproximada ao estado de vida, né? Porque a gente tem que aprender com todas as histórias de santos, mas a pessoa o homem que usa os exemplos, o pai que usa os exemplos de um santo que foi pai, uma esposa que usa os exemplos de uma santa que foi esposa, tantas outras coisas, isso vai ajudando a moldar a sua vida, né? Exatamente, vai moldando a família, não é? Por exemplo, quando a gente olha, né, para os pais de Santa Teresinha, né, moldou a família. Quem toma como exemplo também vai querer que os seus pais sejam santos também, né? Porque a gente olha muito assim, ó, tu é pai, né? Quanto que tu quer o bem do teu pequeno, quanto que tu quer o bem do Vitor? Mas tu também tens pais, né? Quanto que tu também reza pelos teus pais? Sim. Então, quanto que o exemplo da vida dos pais de Santa Teresinha também pode trazer virtude, trazer para os teus pais? Né? A gente tem que olhar para cima e olhar para baixo também, né? A descendência, a que já passou, a que está acima de nós e a que vem. Então, sempre ser esse elo também, né? Porque nós somos responsáveis pela santidade da nossa família. E se nós podemos ter esses exemplos de pais santos, de crianças, né? De olhar para um Carlo Acutis, né? Um santo. O São José Sanches, lá do México, né? Do México. Que era aquele jovenzinho, né? Que não teve nem dúvida, né? Quando ele entregou a vida. Então a gente vê assim exemplos que tá louco. Se a gente fosse falar aqui de cada um, ia faltar tempo. E assim, os métodos para que uma pessoa se torne beato, se torne santo, eles não são feitos de qualquer jeito. Não, né? A igreja Isso criteriosa. É importante, né? Porque a estrutura de beatificação, de servo de Deus, de depois, né, beatificação e canonização, elas não são feitas de qualquer jeito, né? Isso tem que se entender, né? Nós temos aqui bem perto aqui de nós, né, aqui em Itajaí, em Nova Trento, né, a base, né, de Santa Paulina. Sim. E a gente vê o trabalho que é feito, porque os santos, além de toda essa estrutura espiritual, a comunidade, a comunhão que eles criam dentro de a espiritualidade própria do santo, digamos assim, né? A gente vê, né? A gente que vai a Santa Paulina, né? Eu lembro que tu comentou aqui um tempo atrás, tu comentou comigo que pelo menos uma vez no ano tu gosta de ir ao santuário de Nova Trento para rezar com Santa Paulina, né? Essa intimidade com os santos perto de nós fisicamente nos ajuda muito, né? Ajuda muito. E assim, um ponto que tu colocaste é a igreja criteriosa. A igreja não é assim, tanto que demora um tempo para abrir o processo também. É mais um motivo para a gente dar crédito ao que a igreja diz. Que a igreja é mãe nessa questão assim, porque santos... Não é assim, tu morreu, tu já... Embora, né, como quando São João Paulo II faleceu, a praça começou a gritar santo súbito. Santo súbito, né, porque conhecia a vida dele de santidade. Mas a igreja é criteriosa, a igreja dá passos para mostrar que, A igreja não se empolga, né? Não se empolga. Quando o Dom Henrique Soares morreu aqui, foi a mesma coisa, né? Do Covid, né? O pessoal gritou, porque a gente já falou de Dom Henrique Soares aqui, uns 3 episódios, assim, citou ele, porque foi um bispo marcante demais no Brasil. Que fala ainda hoje, né? A gente fala ainda quando hoje. A gente escuta aquele sotaquezinho dele lá... Eu sempre, toda vez que eu ouço uma pregação dele, eu digo assim, não dá pra acreditar que ele morreu. Sim. Né? Assim como o Padre Léo, sim, né? Sim. A obra não morre. A obra não morre.
Que obra de Deus, né? Então esses critérios que a igreja usa, a igreja, apesar de às vezes até ter vontade, a igreja não se empolga, né? Até mesmo para que os inimigos da igreja não digam, viu, botou um amiguinho. Nada, botou um amiguinho lá. Ou então assim, porque é um critério. 5 anos, 10 anos, 20 anos. Após a morte. Os santos, por exemplo, dos séculos anteriores, às vezes levava 100 anos, 200 anos para a igreja bater o martelo de dizer, é santo. Né? Tiveram, né? Tem casos... Sim. Eu gosto muito de ler o básico dos santos, né? Não me aprofundo em tantos, mas às vezes a gente vê que um santo morre num ano X e é beatificado 20 anos depois, mas é canonizado 200 anos depois, 300 anos depois, Sim. porque não fica no armário. Exatamente. Fica se esperando o momento certo. Até porque Deus também dá a graça de que a pessoa seja canonizada no tempo de Deus, né? Exato, falaste a coisa certa. O tempo é dele. Aquele tempo específico, né? Carlo Acutis, eu lembro que Carlo Acutis ele morreu acho que em 2005, uma coisa assim, né? Foi em 2000 e pouquinho, tinha 14, 15 anos, então foi 2006 por aí, imagina. Faz nem 20 anos. E um tempo depois o Leandro, que agora é padre, né? O Leandro Monteiro, esteve aqui, ele trabalhava em Mato Grosso, e ele veio, você sabe, e a gente nunca tinha ouvido falar dele. E ele falou do Carlo Acutis, mas engraçado que ele trouxe, eu achei legal a história, fui pesquisar, mas a explosão Carlo Acutis, como nós estamos vendo hoje, ela demorou, de quando ele me falou, uns 10 anos, assim, sabe? Sim. 10, 15 anos. Aí eu disse assim, talvez porque não era naquela hora lá que Deus queria motivar o povo por aquele santo. Então até nisso Deus tem esse cuidado, Sim, né? em tudo, em tudo, Deus é perfeito em tudo. Então ele sabia que seria para esse tempo, para a juventude desse tempo, não só para a juventude, mas principalmente para a juventude, como Marcelinho Câmara, né, que tu citou há pouco, né? Tem também um no Rio de Janeiro também, né? O Guido Schaeffer, também, que era surfista. Surfista. Né? São os santos do nosso tempo. Foi a mesma coisa, Dom Wilson veio com a história do Guido Schaeffer aqui para nós, no encontro aqui na paróquia, no encontro do carnaval. Ele veio falando, ele disse, porque tem um jovem lá, não era tão jovem assim, mas era surfista, não sei o que eu conheci, blá. Aí o assunto bafou. Então, Deus vai dando vai dando a batuta mesmo, né? Ele vai dando a guia para que os santos sejam destacados, Deus seja destacado através dos santos, na hora certa. Né? Na hora, tudo é no tempo de Deus. Se a gente souber esperar o tempo de Deus para tudo, a gente sossega o coração e deixa ele tomar rédea, né? Não é? Então, assim caminha a igreja, né? Na sabedoria, para que as coisas, de fato, sejam tudo submetidas ao tempo de Deus, né? Em tudo. Semana retrasada, eu fui a São Paulo e participei da missa do Rito Maronita, lá no bairro da Liberdade. E eu fui na missa vendo que era tava lá, 9 da manhã, era em português. Mas na minha cabeça era no rito latino, no nosso rito. Sim. E não, era no rito maronita. Aí participei da missa e a gente vê uma outra realidade de igreja. Primeiro que a missa era toda diferente. Sim. Eu parecia um pagão, assim, porque eu fiquei, assim, atento nas pessoas. Dá até para sentar, levantar, ficar de joelho e tudo. E eles já têm também os santos da maior devoção deles. São Marum, que é o fundador da congregação maronita. Agora eu não lembro o nome dos outros, mas tinha mais uns outros 2 santos lá que era citado no texto como sempre junto com José e com Nossa Senhora. Então, até mesmo isso é muito importante. As culturas. Sim. Deus não implanta pessoas de culturas diferentes, ele deixa mesmo, né, em formas separadas, né? Ele não apaga, não suprime a cultura, né? Então faz com que as pessoas se sintam próximas, né, dos santos, assim, isso é fantástico. Opa, aqui mais longe. E é muito linda a liturgia, né? Sim. A liturgia é muito linda também. E encanta, né? Encanta o coração da gente, né? Para mostrar essa diversidade, mas ao mesmo tempo unidade. Unidade, porque era na missa do rito maronita mesmo assim, parecia outra religião, mas a consagração toda cantada, sim, a liturgia é linda. A menção de Papa Francisco, do bispo próprio da eparquia maronita, então, e aí o foco muito nos santos próprios dos árabes, né, especialmente ali dos libaneses. Eu falava com o Peter, contei para o Peter essa experiência e o Peter disse que em Curitiba, onde ele está morando,
tem as missas do rito ucraniano, né? Aí ele falou, cara, é outra realidade assim também. Ele até falou qual que é o santo agora, mas eu não lembro, que era o fundador daquele rito, mas é um santo bem conhecido. Então assim, Deus não faz com que a gente lide com santos estranhos a nós, né? Exatamente. Então eu acho que esse caminho para nós assim é fabuloso, né? Sim. Sempre, claro, sempre Jesus, mas ele, pelos santos, ele faz com que a gente tenha mais essa graça também de nos aproximarmos mais dele, porque os santos eram carne e osso como nós, né? Essa questão cultural é muito legal. Sim. Existem imagens de Jesus no Oriente que Jesus tem ali o olhinho mais puxado nas imagens. No Japão, a gente olha, né? Maria com aquele olhinho puxadinho. Maria com o olho puxado. Então, assim, bonito isso. Maria foi a que mais se adaptou às realidades, né? Dos locais, né? É verdade, Sim, porque a gente vê as roupas, de Guadalupe, né? isso, de Guadalupe. Quando o Papa Francisco foi, acho que ao Peru, ele recebeu presentes assim que para nós soavam bem estranho, mas aquele santo daquele lugar, o Padre Hélio, né, nosso antigo pároco, falava sobre a padroeira, né, a expressão de Nossa Senhora própria de cada país, né, porque Deus quis se adaptar às culturas para que ninguém perdesse a sua essência, né? Por isso ele foi gerando santos nesses lugares. Né? Sim. E aproximava mais o povo de Senhor, né? Eu tenho um próximo, eu tenho um parecido comigo, né? Não é um Deus distante, santos distantes. Não. Deus é perfeito em toda a obra que faz, Sim. né? Para a gente se sentir também bem ambientado com aqueles que nos antecederam e tiveram uma vida santa. As histórias, assim, São Paulo Miki, que foi no Japão, né? Que evangelizou no Japão. Tem os beatos daqui do Nordeste, né? As aparições de Nossa Senhora, então seria outro assunto gigantesco, verdade. Né? Mas tudo próprio para as realidades locais. Isso aí é lindo, assim, né? Então, assim, Helena, pra gente, né, ir dando encaminhamento na nossa conversa, assim, os santos mais específicos das tuas orações, dos teus estudos do ano passado, assim, a gente até meio que partilhou, assim, né? Mas trazendo para um todo, assim, pra gente entender. Quanto mais a experiência dos santos te fez se aproximar de Deus, assim, dizendo assim, além dos exemplos deles e da mística deles, mas na tua humanidade, o que a Helena mudou olhando para essas pessoas, assim? Eu, olhando para eles, eu me reconheci mais fraca, mais, assim, um desejo de crescer na santidade, um desejo de céu, de saber que eu tenho que fazer minha parte, olhando para eles, né? Como tu falou, eu conheci a história deles, eu conheci a vida deles. O que eu coloco na prática da minha vida? Isso. Querer não imitar a vida deles, mas trazer as virtudes deles, olhar para a minha vida e ver o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar, o que Deus espera mais de mim. Ótimo. E o conselho que tu daria para nós, assim, olha, experienciando aí com os santos, eu dou esse conselho, assim. O conselho que eu daria é busque saber, porque a maioria das pessoas tem um santo de devoção, aquilo como eu falei para ti. Não adianta eu dizer, olha para todos os santos. Não, é importante a gente conhecer, amar, ver o quanto que eles se esforçaram pela santidade. Mas procure ser mais íntimo do santo de tua devoção. Procure saber mais dele. Procure ver como que foi a vida dele. Porque às vezes as pessoas, eu sou devota de tal, mas o que tu conhece da vida dele? O que a vida dele te faz crescer na busca de Deus? Porque se não faz, não deve ser o meu santo de devoção. Só para dizer, é meu santo, só para dizer, não, porque a maioria diz, eu sou devota de São José, sou devota de São Francisco, eu sou devota. Mas por que tu é devoto? O que a vida dele te ensina? O que a vida dele te ensina? Então, assim, eu lembro, né, agora me faz lembrar do falecido Padre Alvino. Lembro do Padre Alvino. Claro. Na época que ele era pároco lá na Univale, que eu trabalhava lá ainda, ele sempre celebrava a missa, sempre atendia. Então, ele sempre brincava comigo e ele dizia assim para mim, ô Santa Helena,
Constantino está se comportando bem? Constantino está se comportando bem? Aí eu dizia, tá se comportando. Então, assim, ele sabia dessa minha intimidade com Santa Helena. E daí ele ia além, falava do Constantino. Né? Então, assim, procurar saber o que esse santo me ensina. Porque senão tu poderia dizer quem é Constantino. Quem é Constantino, mas ele só não porque sabe. O meu nome é Helena? Né? Então ele disse, Constantino está se comportando? Está se comportando. Então, porque ele sabia eu sabia que Santa Helena era mãe de Constantino. Então, assim, procurar se aprofundar mais, olhar as qualidades e fazer um espelho. Fazer um espelho com a minha vida. Não queria imitar ele, mas o que nele me faz crescer melhor? Porque, como tu falou, senão não tem lógica eu dizer que eu tenho santo de devoção, mas o que eu conheço dele? Tudo que aquele santo faz, eu não faço. Eu não faço. O que ele me ensina? Por que o meu coração se volta para aquele? Por que eu peço a intercessão dele? Porque ele está no céu, ele está cuidando de mim. Ele está rezando pela minha santificação, para que um dia eu possa chegar lá no céu e abraçar ele. Uma vez eu estava num encontro da renovação lá em Navegantes. Daí o pregador estava dizendo assim, eu tenho uma admiração tão grande por São Paulo. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um abraço nele. Daí eu olhei para quem estava do meu lado, eu também. E a outra assim, eu também. Eu disse, vai ter fila no céu. Então, quer dizer, por que eu admiro aquele determinado santo? Por que eu espero um dia na glória eu encontrar ele? Ele intercede. Mas o que eu estou fazendo? Qual é a minha parte para que eu também possa crescer em santidade? Que ele me auxilie, né? Encontrar esse exemplo dos santos, nós vamos ter aqui no podcast daqui a umas semanas aí, uma psicóloga que vai falar sobre os temperamentos do ser humano, né? Que nos ajudam tanto, né? Para poder nos entender melhor. Então, buscar santos, não nessa audácia assim, mas buscar santos parecidos conosco, né? Sim. Que tiveram a nossa realidade. Se eu sou uma pessoa estressada, se eu sou uma pessoa irritada, eu vou procurar um santo que tinha uma característica assim meio explosiva. Eu sempre gostei de ver as histórias de Pedro e Paulo por causa disso. Porque, né, de entender um pouco mais eles. Porque se eles trabalharam isso na vida deles, como é que eu posso trabalhar isso também? Exato. Né? Se eu quero ser um bom pregador, eu vou identificar um santo que foi padroeiro dos pregadores. Ele não foi à toa. Não. Então, se eu sou médico, eu tenho que procurar o padroeiro dos médicos e ver por que ele é. Então, eu acredito que buscar um santo mais parecido com a gente vai nos ajudar a entender esse santo e também até para o nosso autoconhecimento. Né? Por exemplo, Santo Padre Pio, paciência zero. Aí uma vez eu disse assim para ele, ainda bem que eu tenho uma coisa em comum com ele. Então... né? Mas assim, mesmo impaciente, olha quanto que ele trabalhou. Não era ele que arranhava embaixo da mesa de nervoso? Sim. Então assim, para mostrar que ele é carne e osso como nós, porque às vezes as pessoas também colocam o santo muito lá em cima e não olham assim que eles tinham fraquezas tanto quanto nós, não é? Então assim, como tu falou, procurar um santo da tua característica. Aqueles que ainda não têm um santo de devoção, porque às vezes a maioria de nós católicos tem, mas tem uns que ainda não encontraram o santo de devoção. Então, como tu falaste, procurar um que seja meio parecido contigo, para te ajudar. Ver né? os meus defeitos e ver o exemplo, né? Porque a gente fala assim, tem muita gente que usa disso como desculpa. Sim. Eu sou assim, mas também só Deus é perfeito. Sim, mas tiveram santos que chegaram a buscar essa perfeição e foram se encaminhando para aquilo, né? Uma comunidade de vida, né? Igual tu falou da transfiguração, mas outras comunidades. Quando elas escolhem um baluarte, ou uns baluartes, né? Algumas têm mais de um, não é porque é um nomezinho bonito. Não, né? claro que não. Não é porque é um santo popular. É porque aquela comunidade quer viver aquilo. As igrejas, né? Nós temos, aí se a gente entrar no assunto de padroeiro das igrejas, nós vamos ter essa identidade, né? Por que a igreja que tem como devoto São Francisco de Assis, ela automaticamente vai ter que se preocupar com os pobres, ela vai ter que buscar esse carisma de São Francisco. Então, se as comunidades não viverem a devoção do seu próprio padroeiro,
O carisma esvazia, né? Esvazia porque as pessoas vão na igreja de Santa Teresinha em início de outubro porque elas querem ter a espiritualidade de Santa Teresinha. Sim. Então, isso é muito importante para que se entenda, e aí até uma espécie de crítica, assim, que festa de padroeiro não é almoço, bingo e dança. Sim. A festa do padroeiro é uma celebração da vida daquele santo, né? Acima de qualquer coisa, unido à espiritualidade da comunidade. Podem ter essas coisas? Podem, mas ela precisa ser regada à espiritualidade da comunidade. Senão não tem lógica. Né? Do padroeiro. Então, quando se escolhe um padroeiro, é uma responsabilidade muito grande, né? Exato. É uma responsabilidade para ele também, né? Que tem que cuidar de nós. Mas é verdade, é bem isso mesmo. Então agora, assim, o conselho especial que fica é isso, né? Sim. Buscar santos mais parecidos com a gente. Aquele que ainda não tem um santo de devoção, procurar desse jeito. E aquele que já tem, aprofundar então a vida daquele santo. Por que eu escolhi ele? Por que eu quero que ele seja meu intercessor? Né? Por que eu quero essa unidade com ele? Que quanto mais eu conheço, a palavra diz, quanto mais eu não amo, que eu não conheço. Uhum. Quanto mais eu conhecer, mais vai crescer a intimidade. Mais eu vou ser um com ele lá no céu e por Jesus ele vai poder me ajudar. Descobre nas minhas fraquezas. Passa a conhecer as novenas. Exatamente. Né? Agora nós estamos gravando na segunda-feira após a Páscoa, né? Hoje é dia, nós estamos gravando no início de abril. Oitava, né? Então nós estamos na oitava da Páscoa. E nós estamos dentro da novena da Misericórdia, por exemplo. Então, se a pessoa pegar o Diário de Santa Faustina, imagina, dá mais um assunto, né? Dá só o diário já dá um... Só o diário já dá um assunto, já dá um assunto gigantesco. Então, entender a profundidade, né, desses santos. E hoje nós vamos, né, a gente não fez isso até agora, mas dar um desafio mesmo para as pessoas que estão nos acompanhando. Sim. Busque um santo de devoção. Busque uma pessoa que você se identifica, que você percebe assim, mas eu não sei nenhum santo. Procura lá na internet, coloca lá as características se você precisa de um santo. Olha, eu quero buscar um santo X. Com certeza vai ter esse santo que vai te ajudar nesse caminho, né? Se colocar na internet calendário agiológico, vai encontrar o santo, que também é muito importante, né? O santo do dia do nosso nascimento, exato. Né? Uhum. O santo que é do dia do nosso aniversário, né? Uhum. Então, assim, quantas oportunidades. E se desprender desse raciocínio quase que pagão, que é o raciocínio de dispensar os santos. Não, os santos têm o seu valor, que a Helena falou muito bem, menor às vezes do que a gente coloca, né? Não são deuses, não são seres, não. São pessoas que alcançaram a graça de Deus de uma forma tão próxima que nós queremos imitar a cada um deles. Isso. Helena, muito obrigado de coração. Eu vejo que nós temos, né, tantos outros assuntos ainda a partilhar sobre essas coisas, mas hoje fica para nós esse exemplo. Os santos podem sim nos ajudar a ir para o céu. Pode nos ajudar. E querem nos ajudar. E querem, né? Não só podem, como querem. Com certeza. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço também. Foi um prazer também estar aqui. Que bom. Nós queremos também agradecer a você que nos acompanhou nesse nosso podcast de hoje. Fique com Deus. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube aqui, né? Do ladinho tem para você se inscrever, para dar o like, para clicar no botão de compartilhar, mandar para as pessoas. Manda para aquela pessoa que de repente não entende, que critica, que não gosta, que fala assim, gasta uma horinha do teu dia aí e dá uma olhadinha nesse conteúdo para de repente melhorar essa ideia, essa opinião, porque com certeza Deus vai falar também ao coração das pessoas. Siga também no Instagram a nossa página da Osana Web Rádio, né, onde tem o material para web rádio, para conhecer o Programação 24 Horas e também para estar evangelizando conosco nas redes sociais. Tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.